Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Beleza? Combinado? Vamos então para o primeiro relato de hoje, que é este: a casa mal assombrada do meu avô. Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu sou da região sul fluminense do Rio de Janeiro e moro na cidade de Barra Mansa. Pode contar o relato à vontade, pois os devidos nomes já estão trocados. Bom, por volta do ano de 2011, a minha mãe, Aurora, era casada com uma mulher chamada Isadora. Isadora tinha os pais separados e eu e minha mãe tínhamos um ótimo relacionamento com o pai da Isadora, o senhor Carlos. Carlos era um homem de bom coração. Me tratava como uma neta, me dava presentes, tinha uma boa condição financeira e morava sozinho, de aluguel, em uma casa gigantesca, com um quintal enorme, com vários quartos e um corredor gigante que ligava a sala e a cozinha. Ana, o meu avô, Carlos, era um homem bondoso, mas tinha sérios problemas de vício com o cigarro, o que infelizmente desencadeou um câncer em seu pulmão que o deixou muito doente e internado durante meses. Nessa época, minha mãe frequentava bastante a casa do meu avô, para não deixar a casa sozinha, né? Auxiliar minha madrasta Isadora com a limpeza e organização da casa e porque lá podíamos ter um pouco mais de privacidade também. Eu sempre estava com elas e adorava estar naquela casa. Nessa época, eu tinha por volta de uns 7 anos de idade e a minha madrasta trabalhava como enfermeira em um hospital e fazia muitos plantões, o que aumentava a nossa solidão dentro da casa nessa época. Em um certo dia, um dia específico, eu me recordo de ser uma terça-feira de feriado e eu e minha mãe estávamos sozinhas em casa. Lembro de ser um dia calmo, silencioso, não tinha quase nenhuma movimentação na rua ou no bairro. Eu e minha mãe estávamos na sala assistindo televisão por volta de umas 4 da tarde, quando de repente a televisão desligou. Antes mesmo da minha mãe procurar o controle da televisão, eu rapidamente me levantei, fui até a televisão e liguei. Continuamos assistindo até que a televisão começou a aumentar o volume sozinha. Minha mãe começou a procurar o controle pelo sofá, onde eu e ela estávamos sentadas juntas, mas não encontrávamos. A televisão aumentava e abaixava o volume como se alguém estivesse fazendo isso. E nada de encontrarmos o controle. Ana, era uma televisão bem grande, daquelas de tubo, sabe? Bem antiga, mas nunca havia dado nenhum problema. A TV novamente desligou. E eu e minha mãe nos entreolhamos, como quem diz, ué, o que será que aconteceu, né? Ana, a casa era bem iluminada, com grandes janelas e portas de vidro, o que iluminava bem a casa, né? Sem a necessidade das luzes estarem acesas. Então, minha mãe pensou que talvez tivesse acabado a energia no bairro. Aí ela se levantou para checar o disjuntor e no mesmo minuto que ela se levantou, ela olhou para o outro sofá e lá estava o controle, em cima do braço do sofá. E um detalhe, Ana, não havia pilhas no controle remoto. Eu era bem criança, eu não me lembro de ter tido medo dessa situação. A minha mãe checou as luzes, tudo normal, ligou pela segunda vez a televisão e se sentou comigo no sofá. Quando, do nada, começamos a ouvir barulhos na cozinha. Eram barulhos altos, como se alguém estivesse batendo nos armários de alumínio. Ou como se alguém estivesse jogando a casa toda no chão. Ana, a casa era no segundo andar. A cozinha era virada para os fundos da casa, onde tinha apenas uma garagem. Se alguém quisesse entrar pela cozinha, teria que abrir o portão enorme e pesado, que fazia maior barulhão quando era aberto. Que com certeza ouviríamos ou essa pessoa passar pela porta da frente, que dava para a porta de entrada da sala. Enfim, se abrisse o portão ia dar para ouvir, se passasse pela porta da frente ia dar para enxergar. E ninguém passou ali. Ou seja,
Então, quem é que estava na cozinha, Ana? A minha mãe é uma mulher bem medrosa e automaticamente deu um pulo do sofá, com os olhos arregalados, me puxando para perto dela. Sem coragem nenhuma de atravessar aquele corredor enorme, escuro, e ver o que estava acontecendo do outro lado da casa. Eu sempre fui uma criança corajosa, Ana. Acredito que tenho alguma ligação com a mediunidade e quando era criança tinha menos medo do sobrenatural do que hoje em dia com 20 anos. Na mesma hora eu disse: mamãe, deixa que eu vou ver, eu vou lá olhar. E saí em direção à cozinha. Talvez a gente tenha menos medo quando era criança, porque a gente não tinha noção de tudo, né? Era uma coisa assim mais inocente, talvez. Bom, então eu falei, deixa que eu vou lá olhar. E saí em direção à cozinha. Ana do céu, quando eu cheguei na metade daquele corredor enorme, um copo de vidro voou da cozinha pro corredor. Ele bateu no chão e não quebrou. Minha mãe ficou desesperada, veio correndo ao meu encontro, pegou o copo e não me deixou ir na cozinha, não. Quando ela chegou na cozinha, pude ouvir do corredor ela dizer: ué, que estranho. E aí eu fui caminhando devagar até ela, com medo do estrago que alguém havia feito na cozinha, né? Mas, para minha surpresa, a cozinha estava toda no lugar, sem nada fora, e a porta da cozinha trancada com chave, pelo lado de dentro, da forma que a minha mãe havia deixado. Nós ficamos ali paradas, em choque, olhando tudo boquiabertas e tentando entender como é que o copo teria voado para o corredor, sendo que todos os copos de vidro estavam dentro do armário. Ana, na época, minha mãe desconversou. Me deu água, me deu um doce que estava na geladeira e inventou uma desculpa para sairmos para a rua e darmos uma volta. E só fomos voltar nesse assunto uns 10 anos depois. Aí minha mãe me contou que diversas vezes ela ouvia passos, ouvia barulhos, se sentia observada naquela casa. E eu me lembro que mesmo gostando de estar naquela casa, eu também tinha muito medo e dificuldade para dormir e ficar lá durante a noite. Ela me contou que não gostava de estar sozinha lá e que quando meu avô Carlos adoeceu, todos os acontecimentos sobrenaturais e misteriosos só aumentaram. Ana e Assombrados, este foi de alguns relatos sobrenaturais que aconteceram comigo quando criança. Espero que tenham gostado e um beijo a todos vocês. Um beijo para você, muito obrigada. Então tinha alguma coisa naquela casa, né? Era de fato uma casa assombrada. Nossa, mas... Então, é aquele clássico, né? Isso já é um clássico das assombrações. O barulho na cozinha. É um barulho muito forte, estridente, assim. Essa é a descrição que as pessoas fazem, que tá derrubando a casa. Parece que é muito alto. E aí chega lá tudo no lugar, tudo fechadinho, tá. Então isso acontece aonde? Na nossa mente ou em outra dimensão? Não é fisicamente. Mas eles adoram fazer barulho na cozinha. Acho que é o lugar onde eles podem mais fazer barulho, que tem louça, tem panela, tem um monte de armário. Então, onde eles podem fazer mais barulho, né? No quarto, você vai abrir e fechar uma porta no guarda-roupa, chacoalhar uma coberta, não tem muito barulho. Mas na cozinha tem utensílio, quer fazer bagunça. Mas a bagunça ou é colocada ali na nossa mente ou é feita em outra dimensão. Aí eu já não sei também. Mas eles gostam de banheiro também, cozinha, fazer barulho. Mas acontece muito. Já aconteceu com você? Conta aqui pra gente. Se já tiveram essa experiência aí de escutar barulhão na cozinha e lá e tá tudo no lugar. Vamos pro próximo relato? Vamos, é este daqui, o vulto preto de madrugada. Olá, Ana e Assombrados, me chamo Fulana e finalmente escrevi este relato, depois de muito procrastinar. Ele é recente, aconteceu na madrugada... Parece que eu já li esse relato? Aconteceu na madrugada do dia 17 de agosto de 2024. Eu assisto o canal Assombrado todos os dias quando estou fazendo o almoço. Adoro ouvir os relatos. Vou ficar muito feliz se um dia ver você contando o meu. Tá, dito isso, vou começar a contar o que aconteceu.
Eu moro em um município pouco conhecido e vivo aqui no interior desde que me entendo por gente. Eu moro com os meus avós, com meu filho e um tio que infelizmente acabou de falecer. A história que eu vou contar é justamente sobre o meu tio recém-falecido. Essa história aconteceu comigo e desde então eu ando com muito medo. Ana, o meu tio se chamava... Os nomes estão trocados... Não lembro, tipo, eu acabo de ler e eu não sei se eu li se os nomes estão trocados. Acho que não falou nada, hein? Tá. Meu tio se chamava João, nome fictício que eu acabei de dar. Mas era conhecido como Jão. Tô inventando um apelido. Há alguns anos, ele bebia muita cachaça quente e ficava bêbado. Devido à condição que ele se encontrava, acabava caindo pelas ruas e batendo a cabeça diversas vezes no meio-fio da calçada ali, né? Até que um dia ele caiu, bateu a cabeça e convulsionou. Levaram ele para o hospital e o médico falou que ele deveria parar de beber ou acabaria morrendo. Ele obedeceu e assim fez. Parou de vez com aquela cachaçada e nunca mais tocou um pingo de álcool na boca. Olha, não é fácil. Mesmo ele tendo parado de beber, ele adquiriu problemas. Afinal, as pancadas foram todas na cabeça. Anos se passaram e ele começou a ter os primeiros sintomas. Ele convulsionava e dizia que via coisas. Corria com medo e se escondia. Levaram ele no neurologista e um psiquiatra, que fizeram a avaliação. Fizeram exames e deram uns remédios que ele deveria tomar para controlar essas crises e logo ficou tudo bem. Passou um bom tempo e ele voltou a ter os mesmos problemas. Os especialistas apenas aumentaram a dose e tudo se normalizou. A última crise que ele teve foi há mais ou menos 5 anos atrás. Agora eu vou contar o que aconteceu comigo. Eu sou o tipo de pessoa que quando vai sair, gosta de planejar a viagem certinha, se organizar e tudo. No dia 10 do mesmo mês, eu teria que ir à cidade fazer umas compras. Meu intuito era ir no dia seguinte, mas o motorista do carro que iria me levar falou que iria à tarde e se eu me interessava, né? E eu falei que sim. Eu queria já resolver minhas coisas e fui. Nessa tarde, eu comecei a ter um pressentimento horrível, uma sensação ruim, e isso se estendeu por toda a semana. À noite eu não conseguia dormir direito. Meu coração ficava muito acelerado e aquele medo por dentro, eu sentia que algo ruim estava para acontecer. Na quinta-feira, o meu tio estava um pouco mal. Os olhos estavam esbranquiçados e ali já sabíamos que ele não estava bem. Tudo que ele pegava para comer, ele derrubava. Parecia não estar aqui na terra. Ele estava aéreo. Perguntávamos se ele estava bem, se sentia alguma coisa, e ele dizia que estava bem e que não sentia nada. Ana, uma hora ele estava mal, na outra estava bem, como se nada tivesse acontecido. Na sexta-feira ele amanheceu do mesmo jeito. Ele estava variando, sabe? Perguntei se estava tudo bem, se ele estava sentindo algo, e ele disse que estava assistindo TV, eu acho. Mas não tinha TV no quarto. Ele falou que estava assistindo, mas não tinha TV no quarto. Ele não conseguia segurar nada. E um detalhe muito importante, ele falou que estava com aceleração no coração que o deixava até sem ar. Nós achamos que era o café que ele bebia em excesso e que até foi proibido de tomar. Na noite de sexta para sábado, por volta das 3 da madrugada, eu estava assistindo TV e de repente vejo um vulto preto acompanhado de um barulho, tipo o vento de um carro que passa em alta velocidade. Foi a coisa mais rápida que eu já vi. Inclusive, até achei que fosse coisa da minha cabeça. Fiz uma oração no meu filho, com medo, sei lá, daquilo atacar ele, e fui dormir. Na manhã seguinte, antes mesmo que eu abrisse os olhos, a minha avó chegou falando que o meu tio havia falecido. Olha, foi um choque tão grande, pois ninguém esperava. A saúde dele era impecável, mas algumas coisas não iam bem. Ele teve várias convulsões, mas acabou tendo um infarto fulminante e morreu.
E eu me pergunto, será que aquele vulto preto foi o anjo da morte? Não diria o anjo da morte, mas talvez alguma coisa que já estivesse por ali esperando, né? Não sei o quê, mas muita coincidência, né? Bem na hora ela vê essa coisa, esse vulto passar e tudo mais. Muito interessante. Cadê? Beleza, então, tem pessoas que vêem, né? Acho que minha sobrinha uma vez contou que viu no hospital um ser assim com capuz preto e tal no pé de um leito na UTI. Deixa eu ver aqui, beleza, vamos para o próximo relato. Seria algo sobrenatural ou apenas um cansaço? Vamos ver. Olá, Ana, me chamo fulana. Deixa eu ver aqui, beleza. Me chamo fulana. Nossa, eu sempre quis ouvir isso. Hoje venho contar um relato que ocorreu comigo no ano passado, em 2023. Fique tranquila, pois no relato não haverá nomes. Bom, desde os meus 18 anos, eu comecei a trabalhar com a minha tia no meu primeiro emprego. Ela, junto com meu tio, tem uma loja de produção de roupas femininas. Sendo assim, fui contratada para ser auxiliar de produção. Sempre gostei de trabalhar com eles, pois além de trabalho ser tranquilo, ele tinha um bom horário, tirando o fato de que era próximo à minha casa, né? Lembrando que na época que eu comecei a trabalhar lá no ano de 2022, eu ainda não conhecia o Canal Assombrado. Inclusive, quem me apresentou esse canal maravilhoso foi a minha prima, que também na época trabalhava junto comigo. Nessa época eu já ouvia os relatos do Canal Assombrado. Peraí, quando? Tá, então em 2022, quando ela começou a trabalhar, não conhecia. Aí a prima dela, que também trabalhava lá, apresentou o canal. Aí na época do relato, é isso? Quando isso aconteceu, aí ela já ouvia os relatos do Canal Assombrado. E os meus preferidos sempre foram os de amarração, de maledite e tal. Já que alguns relatos mal assombrados me assustavam um pouquinho. Lembro bem que nessa época eu estava passando por alguns problemas pessoais e frequentemente me sentia mal comigo mesma e com um cansaço mental muito grande, sabe? Eu já não conseguia dormir bem, eu me sentia muito cansada, como se a minha rotina fosse muito corrida, muito cheia, e não era. Eu nunca entendi muito isso que estava acontecendo comigo, a ponto até de começar a me afetar no trabalho. Eu já não tinha a mesma disposição que tinha antes. Eu ficava frequentemente com muito sono no horário de trabalho. Mas sempre que chegava o horário do meu almoço, eu simplesmente não conseguia dormir ou tirar qualquer cochilo. Era como se todo aquele cansaço sumisse de repente. Até que num desses acontecimentos, no período da tarde, resolvi ir ao banheiro para poder molhar o rosto, pois eu já estava muito sonolenta. Agora eu vou descrever um pouquinho do banheiro. Ao entrar no banheiro, do lado esquerdo, víamos a pia e logo acima dela havia um espelho. Mais ao lado da pia estava o vaso sanitário. Quando entrei, aproveitei logo para esvaziar a bexiga, já que bebia muita água. Após terminar, lavei as mãos e quando parei em frente ao espelho, percebi que o meu cabelo estava todo bagunçado. E por eu ter um cabelo cacheado, é normal que frequentemente ele fique com frizz. Logo soltei o cabelo do rabo de cavalo, molhei um pouco as mãos, mas pasme, Ana. Simplesmente quando eu fui levar as mãos molhadas até o meu cabelo, eu senti como se algo segurasse o meu braço e puxasse para baixo. Confesso que eu fiquei tão assustada a ponto do meu semblante mudar na hora. E era perceptível, já que eu havia ficado até mais alerta. Nesse dia, então, eu não comentei com ninguém. E dias depois resolvi falar com a minha mãe sobre o ocorrido. Ela então me disse que não poderia ser nada demais além de cansaço. Concordei, mas nunca mais toquei no assunto. Confesso que até hoje, Ana, eu ainda fico intrigada com essa situação. E espero que vocês consigam me ajudar a entender melhor tudo isso. Agradeço por contar o meu relato e por eu ter o prazer de ouvir você contar uma história minha.
Um beijo, Aninha, pra você, pro Matheus e a todos os fãs desse lindo canal. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, será que tem a ver? Você já nunca foi em nenhum lugar pra saber se é só o cansaço mesmo, ou se alguma coisa foi mandada, sei lá. Esse negócio de puxar o braço, será que tem a ver aí com cansaço, com não sei o que, tá estranho. Isso daí acabou, não acabou? Foi quando? Que ela falou em 2000, ano passado, né? Então, chegou aí mais algum lugar pra saber um pouquinho mais se tem algo a mais aí ou não, é só mental mesmo, emocional, cansaço mental, ou tem algo espiritual aí junto, será? Acho que vale a pena dar uma olhadinha, dar uma investigadinha nisso. Deixa eu anotar aqui que eu contei. E vamos para o próximo relato, que é: por que não me deixavam dormir? Eita, aí é complicado, Olá a todos assombrados, meu nome é fulana mesmo. Já mandei alguns relatos e quase todos foram lidos. Só um que não foi lido, eu acho que tinha poucas informações. Bom, mas eu sou a fulana do Espírito Santo, tenho 36 anos. O relato que eu vou contar aconteceu agora, semana passada, dia 21 de setembro, na verdade, né? Dia 21 de setembro de 2024. Eu sou espírita, kardecista. Então, querendo ou não, a gente se acostuma com algumas coisas, tipo ver, ouvir e sentir. E sou assim desde que me entendo por gente. Sempre foi assim. Muitas coisas eu nem sinto mais medo, eu sei lidar. Mas tem coisas que ainda assustam um pouco. Nessa noite, o meu marido precisou sair de madrugada para cobrir o motorista da empresa que ele trabalha. O motorista estava doente e o meu marido foi no lugar dele. Só que era para uma cidade que fica 3 horas de distância daqui. Então, meu marido saiu de madrugada para estar no destino bem cedinho e ser um dos primeiros a ser atendido. E de vez em quando ele vai cobrir o motorista, isso é normal. Mas nessa noite, meu marido acordou para se despedir, não era nem 3 da manhã ainda. Ele saiu e eu tentei voltar a dormir, mas o sono não veio. Fiquei rolando na cama, então decidi colocar um passe virtual no YouTube. Sempre acalma, sempre ajuda. Mas foi o passe todo e eu não consegui dormir. Então coloquei uma oração que eu vi ali enquanto procurava outros passes. E fui pegando no sono. Quando chegou em 14 minutos da oração, eu ouvi um barulho, como se fosse aquelas propagandas altas do YouTube. E peguei o celular para ver, mas não, continuava a oração. Não sei de onde que veio aquele barulho. Então deixei tocando e tentei dormir de novo. E novamente, quando estava pegando no sono, o mesmo barulho. Peguei novamente o celular e ainda estava em 14 minutos de vídeo, como da outra vez. Mas já tinha passado uns 15 minutos. Como ainda estava em 14 minutos de vídeo, como da primeira vez? Achei isso bem estranho, então tirei essa oração e coloquei outro passe virtual. E no meio do passe fui pegando no sono. Quando estava naquele sono bem levinho, que ainda não tinha firmado, sabe? Eu senti alguém subindo na cama. Subiu do mesmo jeito que o meu filho faz. Pulou nos pés da cama, com os joelhos e veio engatinhando até chegar na altura que eu estava e se jogou na cama. Ai, credo! Tipo, deixou o corpo cair na cama. Até afofou o colchão. Até afofou o colchão, não sei o que, por conta do peso. Meu filho, de 9 anos, sempre pula na cama assim. Essa coisa fez igual, mas sem emitir nenhum som, só um movimento. E aquilo me acordou no susto, né? Eu já acordei sentando na cama, achando que era meu filho, mas não tinha ninguém ali, só eu. Nossa, eu me arrepio só de lembrar. Decidi não tentar dormir mais, e nisso já era 1h da madrugada, é isso? Deixei a luz apagada, porque a luz do banheiro fica acesa e clareia um pouco o quarto. Fui pro computador jogar The Sims, que eu adoro,
E enquanto jogava, coloquei uns vídeos de um rapaz para tocar. De um rapaz, né? Não sei se eu posso falar ou não. Espírita também. E nisso o dia clareou comigo ali. Fiquei ali até meu filho acordar e ir pedir café da manhã. No outro dia, contando para o meu marido, eu falei assim: Nossa, não consegui dormir essa noite depois que você saiu de casa. Mas assim que eu disse isso, veio na minha cabeça, não alguma coisa. Mas assim que eu disse isso, veio na minha cabeça algo assim: Não, alguma coisa não deixou você dormir na noite passada. Nossa, foi muito assustador e eu não faço ideia do que seja ou por que fez isso. Mas esse é o meu relato, o mais recente que aconteceu comigo, pelo menos. Depois mando alguns outros curtinhos. Beijos para todos vocês, que Deus os abençoe. Um beijo para você, muito obrigada. Cadê? Então, sentiu alguma coisa subir na cama? Ai, credo, imagina, você sente subir, ainda o negócio se joga lá, fica deitado, sei lá o quê. O que será que era? Por que não deixaram dormir, né? Será que se ela dormisse aconteceu alguma coisa? Será que foi uma espécie de proteção, não deixando que ela talvez saísse do corpo a hora que dormisse, porque teria alguma cilada do lado de lá? Não sei. Porque do lado de cá parece que fisicamente nada aconteceu. O filho não estava em perigo, o marido também não. Mas alguma coisa parece que não deixou ela dormir, né? Por quê? Só zombeteando mesmo? Será? Próximo relato. Quem estava na cozinha? Olá, Ana, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Sempre quis falar isso. Eu moro no interior de São Paulo, numa cidadezinha pequena. Mas vamos pro relato. Ana, na época que isso aconteceu, a minha mãe tinha se separado do meu pai já fazia algum tempo. Morava na casa eu, meu irmão mais novo e a minha mãe. Eu sou a mais velha. E certa noite estava eu no quarto, e o quarto era dividido com meu irmão, que vou chamar aqui de João. Tinha o costume de... E acho que ele tinha o costume de dormir com a minha mãe, então o quarto acabava ficando só para mim. O João tinha também a mania de ir até a cozinha depois que a minha mãe dormia, pra comer Nescau puro, escondido. Ah, quem nunca? E nesse dia, por volta das 11 da noite, eu comecei a ouvir passos na cozinha e barulhos no armário. As portas abrindo, sabe? Aí eu perguntei: quem tá aí? E ele e alguma coisa respondeu, né? Sou eu, fulana. Detalhe, foi com a voz do meu irmão. E aí eu falei: o que você tá fazendo aí, João? E ele respondeu: vim pegar algo para comer, tô com fome. Aí, Ana, eu fiquei tranquila, porque na minha cabeça quem tava na cozinha era meu irmão, né? Eu acabei adormecendo e no outro dia cedo levantei e perguntei: João, foi você que estava na cozinha ontem à noite? E ele disse: Fulano, eu estava dormindo essa hora. Ana, eu gelei, mas fui perguntar para minha mãe e ela disse: eu e seu irmão estávamos dormindo, ninguém foi à cozinha essa hora. Ana, eu fiquei muito assustada, fiquei pensando quem é que estava na cozinha ontem à noite então? E nessa casa onde moramos teve vários outros eventos, mas isso fica para um próximo relato. Bom, esse foi o meu relato, tenho outras experiências, se quiser posso mandar. Um beijo, Ana, gosto muito de você e amo seus vídeos. Um beijo para você, muito obrigada. Então, eu penso, realmente, será que seu irmão não teve uma espécie de sonambulismo e realmente ele saiu, falou com você de lá e nem ele lembra, a mãe não viu, alguma coisa assim? Será que não seria talvez o espírito dele que estava meio que sonhando, andando por lá e aí depois não vai lembrar? Sabe, ó, em viagem astral, ai, vou andar aqui, vou na cozinha, sei lá. Será? Será que era alguma coisa se passando por ele? Mas por quê? Né? Deixem aí as suas opiniões, sempre com respeito, por favor. E vamos para o próximo e último relato de hoje, desta coletânea, não, deste tipo ao vivo estendido de hoje.
que é este: coisas que somem. Olha lá, sempre acontece. Olá, Ana Paula e Assombrados, eu sou a fulana do interior de São Paulo e conheço e acompanho o trabalho de vocês desde o blog, há muitos anos atrás, é verdade. Essa história é bem curta, mas me deixou bem pensativa também e aconteceu há pouco tempo. Foi em setembro de 2024. Estava em um supermercado bem próximo da minha casa comprando algumas coisinhas. Na padaria, além do habitual, peguei um pão de batata recheado de requeijão, que parecia muito bom, e anda pra cá, e anda pra lá, e aí percebi que me empolguei e a cesta não seria suficiente. Então troquei as compras e coloquei em um carrinho pequeno. Passei no caixa, paguei, empacotei tudo e ao chegar em casa e guardar as coisas, cadê o meu pão de batata? Nada. Olhei na nota fiscal e ele nem foi passado junto com as compras. Mas como assim? Aí nessa terça, 1º de outubro, estava eu em outro mercado da minha cidade, esse mais longe de casa. Mais uma vez peguei uma cestinha e vi que não seria suficiente, porém nesse supermercado os carrinhos ficam no estacionamento. Para não sair da loja e voltar só por causa disso, eu peguei outra cesta, redistribuí os itens e continuei as compras. Então, para não ir lá no estacionamento, para pegar um carrinho e tal. Dessa vez, peguei uma porção de bifum na rotisserie. Rotisserie. O bifum é aquele macarrão de arroz temperado com presunto, ervilha e tal. Preparado já assim, né? Aí passei no caixa e naquela pressa de colocar as compras, colocar nas sacolas, pagar e tal, eu não conferi os itens que a operadora de caixa ia passando. Cheguei em casa e mais uma vez, cadê a comida? O bifum não foi passado. 2 vezes em pouco tempo. Eu estava empurrando o carrinho do mercado e segurando as cestas. Eu coloquei as compras para o caixa passar. Em nenhum momento eu deixei de lado onde alguém, sei lá, pudesse ter tirado os itens do meu carrinho, da minha cesta. Por quê? E quem tirou as minhas comidas, né? Não é muito sobrenatural, mas é bem intrigante. Obrigada por tudo e 1000 beijos a todos. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, se tivesse passado, poderia dizer que esqueceu lá, porque isso já aconteceu comigo. Acho que acontece muito, né? Você embala tudo, vai embora, acaba ficando uma sacolinha lá. Você fala, esqueci de trazer tal coisa. Agora, nenhum dos dois foi passado no caixa. Então, eles sumiram antes. Na primeira vez, sei lá, poderia até ter falado que alguém passou a mão no carrinho, pegou o pão. Mas eu falo, gente, por que alguém vai roubar alguma coisa de outro carrinho? Você tá dentro do mercado, você vai ter que pagar do mesmo jeito, você vai comer daqui, comer daqui. Pra que pegar do carrinho de outro? Não tem muito sentido, né? Uma pessoa roubar do carrinho de outra, a não ser que exista alguma coisa muito concorrida lá e só tenha um. Mas, né? Então, agora, será que caiu? Seria alguma coisa daria para cair do carrinho? Estranho que foi em 2 situações muito parecidas, em pouco tempo, e uma no carrinho, outra na cesta. O carrinho, às vezes, a gente ainda para e deixa ele em algum lugar e vira as costas e vai fazer alguma coisa. Agora a cesta tá sempre com a gente. E as 2 vezes acontecer com ela, e as 2 vezes uma comida, né? Um pão com um requeijão e depois o bifum já pronto também. Os 2, quero dizer, pronto para ser consumido. Será que algum falar, não vai comer, tipo, solta esse pão, é só o café, né? Tipo, você não vai comer, você não falou que ia fazer dieta, agora tu vai comer essas coisas daqui. Não sei, gente. Alguma coisa zoando com ela, alguma coisa de outra dimensão, o negócio foi sumir para outra dimensão, será que apareceu em algum outro lugar, sabe? Mas 2 vezes com a mesma pessoa? Me contem aí se vocês já passaram por situação parecida. Envie o seu relato, deixa nos comentários e se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. Pessoal, esses foram os relatos de hoje, espero que tenham gostado, um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato, ok? Fui! Tchau, tchau!